Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja Deus. Aleluia. Santo é o Senhor. Amém. Glória a Deus. O Senhor é tremendo. O Senhor é maravilhoso. E nós estamos aqui para declarar que o Senhor é maravilhoso para conosco. Amém. Irmã Kênia estava falando sobre a rotina que nós vivemos todos os dias. Nos levantamos e às vezes não damos muita importância, né? Que Deus nos concedeu mais um dia. E é tão maravilhoso, né, irmãos? Poder dormir uma noite inteira. Eu digo isso porque já tive que levantar 1h da manhã, ou melhor, às vezes ficar até acordado até 1h, 2h da manhã, com alguém doente em casa e ter que me levantar, ter que ir para o hospital e ter aquela noite tão cruciante, né? Quando, até comigo mesmo, quando eu quebrei a perna, né? Fiquei no hospital a noite inteira, cirurgia, 3 dias para fazer a cirurgia, 3 noites dormindo em maca, no corredor do hospital. E é tão bom a gente levantar da nossa cama, não é? E tão bom poder levantar para ir trabalhar, ter o nosso emprego, o nosso ganha-pão, poder dormir despreocupado, e às vezes esquecemos de agradecer ao Senhor. Irmã Kênia estava falando e falou muito bem. Amados, nós precisamos ser mais gratos ao Senhor, mais agradecidos ao Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias para o livro de Apocalipse. Com a graça de Deus, hoje é o último estudo, né, sobre Apocalipse. O capítulo 22, aleluia. Irmão Carlos vai estar lendo do versículo 1 e ao versículo 5. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, e de um e de outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. E verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina, e reinarão para todo sempre. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Nós já oramos ao Senhor em cântico, né? Suplicando a Deus, fala conosco nesta hora. Então já louvamos ao Senhor, já pedimos a Deus para falar conosco nesta hora. Podeis assentar em nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. No capítulo 22 de Apocalipse, nas visões que Deus deu a João, a Bíblia diz que mostrou a João e mostrou-me o rio de águas, mostrou-me o rio da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Do trono de Deus e do Cordeiro, mas um trono só. É um trono, no singular. Não existe 2 tronos e nem 3 tronos, como muitos creem, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. E para falar a verdade, amados, tenho examinado as Escrituras. No livro de Apocalipse nem se fala no Espírito Santo. Então o Espírito Santo vai deixar de existir
na eternidade para aqueles que creem nos três? Será que o Espírito Santo seria só para esta vida? O Espírito Santo vai sumir e deixar de existir? Ou o Espírito Santo é o próprio Deus? E se o Espírito Santo é o próprio Deus, a palavra de Deus nos diz que o Verbo se fez carne. Então, quando mostra o Pai, que do trono de Deus, o Pai e do Cordeiro, a palavra de Deus nos diz que Deus é a luz, é aquele resplendor glorioso, que a palavra de Deus diz que ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está no seio do Pai, este deu a conhecer. Então Jesus é o próprio Deus manifestado em carne. E a Bíblia diz que Deus é a luz e o Cordeiro é a lâmpada. Mas é um corpo só, um corpo celestial que eu estou falando. É um corpo só. Porque a palavra de Deus nos diz que no mundo, lá em 2 de Coríntios 5,19, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Deus não estava com Cristo, Deus estava em Cristo. Aquele corpo, aquele corpo era a morada de Deus na terra. O Verbo se fez carne. Então, aquele corpo que tinha o Espírito de Deus dentro de si, porque a Bíblia diz que nele habita corporalmente toda a plenitude de Deus. Os irmãos estão entendendo? Tudo que é Deus, toda a plenitude de Deus, todo o poder de Deus, toda a glória de Deus, toda a força estava dentro de Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude de Deus. Quando Moisés falou com Deus, suplicou a Deus para vê-lo, Deus falou com ele: nenhum homem pode ver a minha face e viver. Mas, fica aqui, vou te colocar atrás de uma rocha, e eu vou passar diante de ti toda a minha graça. E quando eu houver passado, então você vai me ver pelas costas, mas a minha face ninguém pode ver. E a Bíblia diz que Deus passou e ele colocou Moisés atrás de uma rocha, numa pinda, e quando Deus acabou de passar, ele tirou a sua mão e Moisés viu a Deus pelas costas. E o que aconteceu? A Bíblia diz que o rosto de Moisés brilhou como o sol, de ver um pouquinho de Deus, só um pouquinho. Foi de uma pinda. Aquela rocha protegia Moisés da glória de Deus. Senão a glória de Deus mataria Moisés. Mas aquilo que aconteceu, um pouquinho de Deus, fez o rosto de Moisés brilhar como o sol, que ninguém jamais podia olhar para Moisés. A Bíblia diz que Moisés teve que colocar um véu sobre o seu rosto, porque o rosto dele brilhava como o sol. Você sabe que nós não podemos olhar para o sol no seu esplendor. Quando ele está fraquinho, todo coberto de nuvens, aí você olha assim, mas quando o sol está, ninguém consegue olhar para o sol. Então ninguém conseguia olhar para Moisés, porque Moisés viu um pouquinho de Deus. Mas em Cristo Jesus habita corporalmente, habitava naquele momento, quando Jesus estava andando na face da terra, habitava corporalmente toda a plenitude de Deus. E quando Filipe virou para Jesus e falou: Senhor, mostra-nos o Pai, e isto nos basta. Só queremos ver o Pai. Ô Senhor, deixa-nos ver o Pai. Jesus virou para Filipe: há tanto tempo estou convosco e ainda não me conheces? Quem vê a mim, vê o Pai.
Porque Jesus é aquela rocha, né? O cordeiro, o corpo, aquele corpo material, carnal de Jesus, aquele homem andando na face da terra, era como aquela rocha que protegia Moisés da glória de Deus. E a Bíblia diz que o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Então o corpo de Jesus protegia toda a humanidade da glória de Deus. Porque dentro daquele corpo estava o próprio Deus. Porque Jesus é a lâmpada. E dentro da lâmpada está a luz. Né? Por isso a palavra de Deus nos diz que mostrou-me o rio da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Porque é um só. Por isso, desde Gênesis até Apocalipse, a palavra de Deus só manifesta que Deus é um só. Crês tu que Deus é um só, fazes bem, até os demônios creem e estremecem. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então toda a palavra de Deus só fala de um Deus. E este Deus se manifestou em carne. Este Deus andou no meio da humanidade. Este Deus manifestou-se a sua misericórdia através de Cristo. O que diz Atos 20 e 28? Cuidai vós do rebanho, a qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele adquiriu com seu próprio sangue. Amém. Os irmãos estão entendendo? Atos 20 e 28. Deus adquiriu a sua igreja com seu próprio sangue. Não foi como as pessoas com o sangue de seu filho. Né? A palavra de Deus nos diz, porque Jesus começou um ensinamento que ele não podia falar de si claramente. Ele não podia, seria uma loucura ele já entrar no mundo falando que ele era o próprio Deus. Né? Se ele falando que ele era filho de Deus, os homens queriam matá-lo e o matou, queriam apedrejá-lo, queriam crucificá-lo, queriam acabar com ele. Imagina ele falando que é o próprio Deus. Então ele falava ocultamente de si. Ele falava, né? Ô Felipe, há tanto tempo estou convosco e ainda não me conheces. Quem vê a mim vê o Pai. Mas ele não pôde falar, ô Felipe, eu sou o próprio Deus. Ô Felipe, eu sou o Pai. Não, ele falava assim, como se diz, pairando no ar. Aleluia. Né? Em João, no capítulo 15, versículo 3, diz que ninguém tem maior amor do que este, o de dar a sua própria vida em resgate dos seus amigos. Então, Jesus, né? Deus, ele deu a sua própria vida. Foi a sua própria, ele criou uma vida, ele entrou nessa vida e ele deu essa vida, que é o Cordeiro. Não é? Aleluia. Bendito seja Deus. Então o trono de Deus e do Cordeiro é um só. Aleluia. Quem dera que as pessoas entendessem isso. Bendito seja Deus. E no meio da sua praça e de ambos os lados do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas das árvores são para as curas das nações. Como eu estava explicando aquele dia. Olha, presta bem atenção. Aquelas 12 árvores davam frutos, que era para a cura das nações. Quais nações? Aqueles homens e mulheres, as crianças que estavam vivos na época do milênio, porque a Bíblia diz que os outros mortos ainda não ressuscitaram, mas somente a igreja. Então a igreja foi transformada em glória, como o apóstolo Paulo diz que nós seremos transformados num piscar de olhos. Mas aqueles que morreram em Cristo vão ressuscitar primeiro, e então seremos transformados num piscar de olhos. Quer dizer, o homem será transformado.
aquilo que é corruptível, né, fraco como isto, mortal, vai se transformar em incorruptibilidade, vai ser incorruptível, a igreja. Mas as nações não. As nações que estão vivas, que sobreviveram a tantas coisas ruins, do 7 selos, das 7 trombetas, né? Que passaram por tudo aquilo e que padeceram e que buscaram a morte e não encontraram. Eles tinham um corpo normal, então eles precisavam de algo que fizesse eles viver por 1000 anos. Por quê? Porque todo homem, o máximo que vive é 120 e não chega a 130. Então, estas árvores que produziam frutos para a cura das nações, não é da igreja, é de todas as nações. Para quê? Para que eles pudessem viver. Então não há doenças como nós vimos nos estudos passados. O diabo foi preso por 1000 anos, né? E houve 1000 anos de paz. E a Bíblia diz que todo joelho, toda língua confessará e todo joelho se dobrará por 1000 anos, adorando ao Senhor. Então eles são dependentes dessas árvores que abençoava eles, né? Que a palavra de Deus nos diz que era para a cura das nações. Então não havia nenhuma enfermidade. Por quê? Por causa destas árvores, que de mês em mês produzia fruto, folhas da árvore que são para a cura das nações. Então, através desta árvore, a humanidade adquiria, né, a imortalidade, vamos dizer assim, por 1000 anos. Ninguém adoece, ninguém morre, né, porque a morte já não existe, foi lançada no fogo do inferno, né? E a Bíblia diz que ali não haverá jamais maldição. Onde? No milênio não haverá maldição. Satanás está preso. A igreja desceu, ataviada dos céus, né? E ela tinha muros, como eu falei. E os muros, né, era as 12 tribos de Israel. E tinha 12 fundamentos, que era o nome dos 12 apóstolos. Igual eu falei, a cidade era cercada, por quê? Porque as nações não podiam entrar. Lá não entrava imundos, né? Por quê? Porque as nações são imundas perante Deus, né? Então eles não iam entrar, somente a igreja. É como que a Bíblia diz que a igreja vai reinar 1000 anos com Cristo. É um castelo, aquela igreja é como um castelo. Aquela cidade, a Nova Jerusalém, né? É como um castelo onde só a igreja está com Cristo. E as nações levarão todas as suas glórias para ela, todas as suas riquezas. Como eu falei, se a igreja vai reinar, precisa de súditos. E súditos são as nações. Por 1000 anos. Aleluia, glória a Deus. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Aleluia. Você vê que está o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Se fosse 2, seria os servirão. Não é isso? Aleluia. Mas os seus servos o servirão, e verão a sua face, e nas suas frontes estará o seu nome. Verão uma face só, é a face de Cristo, é a face do Cordeiro, porque dentro dele está o Todo-Poderoso. O Cordeiro é a lâmpada, e a luz é o Todo-Poderoso no Cordeiro. Então é uma face só. E os seus, né? E verão, e nas suas frontes estará o seu nome. As frontes de quem? Da igreja, né? Que nós vimos no início de Apocalipse, né? E eu escreverei o meu nome sobre as suas
frontes. Né? Está lá no capítulo 3 de Apocalipse. Ao que vencer, eu lhe considerei o nome, né? Um novo nome e o meu novo nome. Não é isso? Então o nome do Todo-Poderoso Senhor da Glória, que não é Jesus, como eu falei. Por quê? Porque Jesus é um nome dado para a salvação. Jesus significa o Senhor salva. E vai haver uma linguagem só. Para nós é Jesus. Mas e as outras nações? Como Jesus é citado nas outras nações? Né? Vai haver uma língua só, como do início da criação. Nós seremos um corpo só com Deus, uma língua só. Então nós vamos conhecer o nome de Deus, o verdadeiro e soberano nome de Deus, que a Bíblia diz, está escrito, Rafael pega para nós, lá em Isaías 52, versículos 6 a 8. Isaías 52 diz: o meu povo saberá o meu nome. Saberá é futuro, certo? O meu nome. Isaías 52, versículo 6. É 6 ou 8? Então leia de 6 a 8. Do capítulo 52. Portanto, o meu povo saberá o meu nome, por esta causa, naquele dia, porque eu mesmo sou o que digo, eis-me aqui. Aleluia. Os irmãos entenderam? O meu povo saberá o meu nome, porque naquele dia eu mesmo vou dizer, eis-me aqui. Um Deus, um nome, certo? Então nas suas frontes estará o seu nome, o nome do Deus Todo-Poderoso. E ali não haverá mais noite, e nem necessitarão de luz, de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumiará e reinarão pelos séculos dos séculos. Porque o sol e a lua já passaram, já escureceram, eis que tudo se fez novo. Não existe mais sol, não existe mais lua. Então, neste reinado, o Senhor Deus, Ele é a luz, e o Cordeiro é a lâmpada. Os irmãos estão entendendo? Glória a Deus, aleluia. No versículo 6, irmão Carlos, continua. E disse-me: essas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que presto venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Amém. Agora eu quero que os irmãos prestem atenção numa coisa, que o anjo diz, né? Que aí o Senhor falando: eis que cedo venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Não é, amados, de todas as escrituras, é do livro de Apocalipse, é do livro que o anjo mandou João escrever. Mandou escrever tudo aquilo que ele via, tudo aquilo que ele ouvia, desde o início, não é assim? E a João foi dado a escrever o livro de Apocalipse. Então, o Senhor está falando: eis que cedo venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. É este livro que estava escrito com João. Continua. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi essas coisas, e havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que me mostrava para o adorar. E disse-me: olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam a palavra deste livro. Adora a Deus. E disse-me: não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Amém. Presta atenção, amados. Sempre falando das profecias deste livro. Aleluia. Em cima ele diz: porque sou conservo teu e dos teus irmãos, os quais guardaram as palavras deste livro. Adora a Deus. Disse-me ainda: não seles as palavras da profecia deste livro. Deste livro que você está escrevendo. Não seles.
né? Porque o tempo está próximo. Continua. Quem é injusto, seja injusto ainda. E quem é sujo, seja sujo ainda. E quem é justo, seja justificado ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Amém. Olha só o que o anjo disse. Quem é injusto, passa a injustiça ainda. Quem é injusto, continua fazendo injustiça. Às vezes eu falo, se tem uma pessoa, se tem um povo que está obedecendo a Deus na risca, são os ímpios. Porque eles estão cada vez mais ímpios. As maldades dos homens estão cada vez pior. Então, se tem um povo que está obedecendo a Deus na risca, é o ímpio, que está sendo cada dia pior, mais cruel, mais ladrão, mais sem vergonha, mais imundo. Então, o ímpio está obedecendo a Deus na risca. E quem está sujo, suje-se mais ainda. Olha só. E quem é justo, agora o anjo está falando com a igreja, faça justiça ainda. E quem é santo, santifique-se ainda. 2 mandamentos, 2 ordens. Para o ímpio, mandando ele ser mais ímpio, mandando ele ser mais justo, mais imundo, mais impuro, mais cruel, e ele está obedecendo. Agora está mandando a igreja, aquele que é justo, aquele que foi justificado. A palavra de Deus nos diz que a nossa justiça é como trapo de imundícia diante de Deus. Mas nós somos lavados, remidos, justificados, santificados no sangue do Cordeiro. Amém. Em Efésios 5:26 diz que Cristo padeceu para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, santa, irrepreensível, imaculada, sem mancha, sem ruga. É esta igreja que vai ser apresentada ao Senhor, porque Ele se deu para quê? Para apresentá-la a si mesmo. Então não diz que Ele vai apresentar a outro, ao Pai, não, para ir apresentar a si mesmo. Leia para nós, Rafael. Efésios 5:26. Aleluia. Glória a Deus. Achou? Bendito seja Deus. É bom que nós leiamos para ficar uma coisa bem mais clara. Achou? Pode ler? Pode. 5:26. É. Para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Efésios. Começa no 25. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Presta bem atenção. Ele se entregou por ela. Vai. Para a santificar. Para a santificar. Purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Continua. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si, amando a si mesmo. Amados, Jesus fez tudo para apresentar a sua igreja a si mesmo. Ele veio e providenciou, né? Providenciou a santificação, providenciou a purificação, providenciou a lavagem da sua igreja. Para quê? Para que naquele dia, quando ele vir buscar a sua igreja, para que ela seja apresentada a si mesmo.
igreja gloriosa, sem mácula e nem ruga, mas santa e irrepreensível. Então, a igreja, a ordem de Deus é para que seja mais santo, mais justo, mais puro. Aleluia. Glória a Deus, né? Será que nós vamos deixar que o ímpio obedeça a Deus e a igreja não? O ímpio está obedecendo. O ímpio está sendo cada dia mais ímpio, cada dia mais cruel, mais impuro, mais imundo, mais abominável. E a igreja então precisa ser, amados, como eu sempre falo, eu não tenho que ser melhor do que ninguém, eu tenho que ser melhor do que eu ontem. Hoje eu tenho que ser melhor do que eu ontem. E amanhã eu preciso ser melhor do que eu hoje. Isto é, né? Aquele que é santo, santifique-se mais ainda. Aquele que é puro, purifique-se mais ainda. É ser cada dia melhor para Deus. Esta é a ordenança. Mas o que está acontecendo? A igreja, né? Aqueles que fazem parte da igreja estão perdendo a visão celestial do dia do Senhor. Estão entrando, estão deixando, em vez da igreja entrar no mundo, é o mundo que está entrando na igreja, né? A moda entrando na igreja. Isso, infelizmente, está acontecendo. Mas o que é? Cumprimento também. Deus avisou que iria acontecer. Por multiplicar a ciência, o amor de muitos se esfriará. A ciência está multiplicando. O mundo está maravilhoso, a tecnologia, está tudo glorioso, tudo tremendo, né? Não tem alguém doente? Vamos orar. Mas se Deus não curar, vamos correr para a ciência. Nos está dando essa opção, mas antigamente não. Antigamente a pessoa tinha que ter fé para ser curado. Por quê? Porque não tinha outro remédio. Vamos por assim, se você tem, por qualquer motivo, ir ao Rio de Janeiro, né? Hoje você tem a opção de ir de avião, de ir de carro, de cavalo, de coisa. Mas se você não tivesse outra opção, se não ir a pé, você tem que ir. É questão de vida ou morte. Você tem que chegar ao Rio de Janeiro. Sabe o que você vai fazer? Você vai caminhar dia e noite. Enquanto o seu corpo aguentar, você vai caminhar. Porque você tem que chegar lá. É questão de vida ou morte. Mas hoje está tão tranquilo. Vou de avião, mãe. 40 minutos, 30 minutos. Então a ciência se multiplicou. Então o amor esfria, a dedicação esfria, o preparo esfria. Precisa tanta fé não, qualquer coisa tem a ciência. Aleluia. Eis que cedo venho e está comigo a minha recompensa, para retribuir a cada um segundo as suas obras. Continue, irmão Carlos, versículo 13. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que guardam os meus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Aleluia! Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes. Aqueles que lavam as suas vestes. Sou eu que tenho que lavar as minhas vestes. Os irmãos estão entendendo? Deus nos deu condição de lavar as nossas vestes. Através da oração, do jejum, da santificação, de buscar ao Senhor. Ele nos deu a oportunidade de lavar as nossas vestes. Né? Como ele falou, que o Evangelho seria pregado ao mundo inteiro. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Quem não é batizado já está condenado, amado. Não é eu que estou julgando, não.
Qualquer pessoa que morre sem ser batizado está condenado. Não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus. Ou então a palavra de Deus é mentirosa. Mas deixa eu falar uma coisa com vocês, muito importante. Quem crer e for batizado será salvo. O batismo é só o primeiro degrau. Ninguém sobe no topo de uma montanha subindo apenas os primeiros degraus. Uma montanha, tem um monte de degrau. Uma montanha, uma escadaria enorme. Porque é uma escadaria enorme para o reino dos céus. O primeiro degrau é o arrependimento. Esse é o primeiro degrau. A pessoa reconhecer que é um pecador. E se arrepender. Não desejar mais praticar o que praticava. Então ele vai batizar. É o segundo degrau. E depois de batizado, aí o que ele vai? Buscar o Espírito Santo. Porque Jesus falou que tem que nascer da água e do Espírito. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, arrependimento, ser batizado em nome de Jesus, receber o dom do Espírito Santo. Acabou? Não, amados. Tem a santificação. Precisa se santificar. Precisa perdoar como foi perdoado. Precisa viver uma vida com humildade, com sinceridade. A Bíblia diz, segue a paz com todos. E a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém. Se eu não for santo a cada dia, eu ter sido batizado em nome de Jesus foi nada. Eu me arrepender dos meus pecados foi nada. Os irmãos estão entendendo? Amém. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Por isso, muitos naqueles dias vão falar, Senhor, em teu nome curamos os enfermos, em teu nome ressuscitamos mortos, falamos em línguas, em teu nome profetizamos, apartai-vos de mim, malditos, praticadores da iniquidade, porque vocês não viveram uma vida de santidade, e sem santificação, ninguém verá o Senhor. Já estamos terminando. Continua, irmão Carlos. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Que versículo você está lendo? 16. Não, você parou no 13? Não? É o 14. Então começa no 14 de novo, que nós escutamos. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Agora, espera aí, amados. Deixa eu falar uma coisa aqui muito perigosa aqui. Sabe o que é? São as traduções bíblicas. A tradução que o Carlos está lendo está totalmente fora da minha. A minha diz assim, o versículo 14: bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham a vida, direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Lê o que diz a sua. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Diz a mesma coisa, mas não é como está escrito. Os irmãos estão entendendo? A minha diz, aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro. A dele diz, aqueles que guardam os mandamentos. Não é isso? É a mesma coisa, mas, amados, nós temos que preocupar muito com certas traduções que só foram criadas por causa de ganhos financeiros. Mas, na realidade, nós vamos ver aqui no final que a Bíblia diz que nós não devemos mudar sequer um tio, nós não podemos mudar nada na palavra de Deus, mas as pessoas mudam exatamente por ganhos financeiros. Continua 15. Mas ficarão de fora os cães e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Amém. Presta bem atenção que Jesus diz. Eu sou a raiz.
e a geração de Davi. Eu sou antes de Davi. O que é a raiz? Não é o início da árvore? Jesus diz, eu sou a raiz de Davi. E depois a geração. Eu sou a raiz e a geração de Davi. Eu enviei o meu anjo. Quer dizer, o anjo é do Senhor. É de Jesus. Por quê? Porque ele é o Deus Todo-Poderoso. Então ele é a raiz, ele é antes de Davi e a geração. Depois de Davi, tudo que já é por quê? Porque Davi veio de Jesus. Como todos nós viemos de Jesus. Que a palavra de Deus nos diz que Adão é a imagem daquele que havia de vir. Romanos 5, versículo 8. Que Adão foi criado à imagem daquele que havia de vir. Quem que havia de vir? Jesus. Então Jesus, ele é a raiz e a geração de Davi. Amém. Continua. Amém. 17. O Espírito e a esposa dizem, vem, e quem ouve, diga, vem, e quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Amém. O Espírito e a noiva diz, vem. Olha só que versículo tremendo. Aquele que o Espírito diz, vem. Agora a noiva também diz, vem. Aqueles que têm esperança de um dia entrar na glória, todos os dias estão ansiando pela volta de Jesus. O Espírito e a igreja diz, vem agora, Senhor. Ô Senhor, nós estamos te esperando. Ó Senhor, nós precisamos. Senhor, nos tira deste mundo. O Espírito e a igreja diz, vem. Aleluia. Continua. Porque eu testifico a todos aqueles que ouviram as palavras da profecia deste livro que, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas nesse livro. Olha, eu testifico que aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus vai acrescentar as pragas que estão escritas neste livro. Deus vai condenar quem mudar o que está escrito. Continua. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida, e da cidade santa, e das coisas que estão escritas neste livro. Exatamente. Quem acrescentar, Deus vai acrescentar as pragas. Vai ser condenado. Quem tirar, Deus vai tirar a parte daquela pessoa da vida. Também vai ser condenado, né? Quem tirar, vai tirar a sua parte da árvore da vida. Não vai participar da árvore da vida. E da cidade santa. Não vai entrar na cidade santa, né? Que estão descritas neste livro. Continua e termina. Aquele que testifica essas coisas diz, certamente cedo vem. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Aquele que testifica essas coisas diz, certamente cedo vem. Ora vem, Senhor Jesus. Quantos estão ansiosos pela vinda do Senhor? Aleluia, né? Como o irmão Carlinhos canta, e eu gosto muito, que bom seria se Jesus voltasse agora. Que bom seria fosse hoje este dia. Agora mesmo eu deixaria de sofrer, né? Porque essa vida aqui é um sofrimento. Às vezes não sofremos por nós, sofremos por um irmão carnal, sofremos por um pai, por uma mãe, sofremos por um filho. Quantos estão sofrendo por alguém? Mas Jesus voltando vai acabar todo o sofrimento. E a Bíblia diz que Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos agradecer ao Senhor por ter chegado ao fim deste estudo de Apocalipse, né? E que nós possamos tirar proveito. Amados, olha só, como que a palavra de Deus frisa, se alguém tirar
das palavras deste livro. Sabe o que é triste, né? As igrejas não pregam Apocalipse. Estão tirando. Quantos irmãos de 5 anos, 10 anos, 15, 20 anos, nunca ouviram uma mensagem de Apocalipse? Nunca ouviram um estudo de Apocalipse? E é o Apocalipse que traz para nós temor e amor. Quando nós pensamos o que este mundo vai passar, então nós queremos fugir da ira vindoura. Quando nós temos conhecimento do que Deus, como Deus vai tratar este mundo, nós queremos sair deste mundo. Por quê? Queremos fugir da ira vindoura. Mas e aqueles que nunca ouviram mensagens do Apocalipse? Estão vivendo no Deus é amor. Entendeu? Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai Celeste, Deus maravilhoso, Deus glorioso e tremendo, sou grato a Ti, Senhor. Muito obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, por ter concluído, Senhor, este estudo. Meu Deus, que a misericórdia, a bênção do Senhor seja sobre nós, meu Deus, para que cada dia tenhamos ciência, meu Pai. Sejamos lembrados, meu Deus, de todo o mal que há de vir sobre este mundo, de todas as pragas, de toda a tua ira que virá sobre este mundo. E assim, meu Deus, nós possamos fugir da ira vindoura. Meu Deus, tem misericórdia, Senhor. Desperta os pastores, ministros e obreiros, para que possam, Senhor, ensinar a igreja as profecias deste livro, para que sejam conhecidas as profecias deste livro. Bendito seja Deus, aleluia, Senhor. Tu és maravilhoso, Tu és glorioso e tremendo, Tu és bendito, ó Pai. Santo é o nome do Senhor, aleluia, Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Oh Senhor, nós esperamos por Ti, nós aguardamos por Ti, estamos ansiosos pela vida do Senhor. Oh Deus, vem buscar a Tua igreja, vem buscar o Teu povo, vem livrar o Teu povo, Senhor. Nós Te suplicamos em nome de Jesus. Oh, louvado seja Deus, glórias e louvores ao Senhor. Santo é o Teu nome. Bendito seja Deus, bendito seja Deus. Glórias e louvores ao Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Amém. Aleluia. É este livro que diz que Jesus vai vomitar os mortos. Amém? Então, amados, vamos nos aquecer em nome de Jesus.